Graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? Conheço o Sérgio há um bom tempo, muitos anos. Nós nos formamos juntos no seminário da Igreja do Nazareno. Tivemos aí bons tempos e uma coisa que me recorda muito forte na vida do Sérgio é a perseverança. Não é à toa que vocês estão completando 100 reuniões. E uma coisa que até eu tenho uma alegria de compartilhar com os amigos é que no tempo de seminário, uma coisa que ficou marcada foi que o Sérgio, durante 4 anos, ele não faltou nenhum dia, ele não faltou nenhum dia do seminário. Não é só salva de palmas, né? É uma salva de palmas. E isso ficou muito marcado, foi uma referência muito forte para nós. E ver vocês aqui celebrando esses 100 encontros, eu fiquei pensando, Senhor, o que eu posso compartilhar com eles a respeito desse período, né, desse tempo de 100 encontros, né? E uma coisa que eu estava pensando aqui, as pessoas chegando, eu ficava olhando, né? A gente chegou cedinho e a gente via as pessoas chegarem aqui hoje à noite e eu ficava olhando para cada uma das pessoas que chegavam e eu ficava vendo o que traz as pessoas aqui. O que está trazendo essas pessoas nessas reuniões, pastor Sérgio? O que atrai essas pessoas? O que pode atrair as pessoas? Então eu tenho certeza que não é o pastor Sérgio, eu tenho certeza que não é os quitutes que vocês fazem, eu tenho certeza que não é uma pessoa em específico, mas o que atrai vocês para essas reuniões é uma pessoa, que é o Senhor Jesus. Amém. O que atrai vocês para essa reunião é um poder que ele vem do poder do Evangelho. É o poder do Evangelho que atrai vocês. E eu fiquei pensando essa semana, o que eu vou compartilhar? Aí eu vou compartilhar o Evangelho. É o Evangelho que atrai as pessoas. É o Evangelho que transforma as pessoas. É o Evangelho que traz esperança para as pessoas. Não é uma denominação religiosa, não é um pastor, ou um padre, ou um líder religioso, mas é o Evangelho, e esse Evangelho é de uma pessoa, é o Evangelho do Senhor Jesus. Amém. Então eu queria falar sobre o Evangelho com vocês, e falar justamente sobre ele, sobre o Senhor Jesus. E aí, lá no Evangelho, né, do Senhor Jesus, segundo o evangelista Lucas, lá no capítulo 22, ele fala sobre um momento da vida de Jesus Cristo, porque Jesus, ele veio a este mundo cumprir um propósito, um objetivo. Ele veio, viveu de uma forma santa, justa, impecável, e ele morreu de uma forma santa na cruz do Calvário como um cordeiro santo, em sacrifício a Deus pelos nossos pecados. Mas não parou por aí, porque no terceiro dia ele ressuscitou da morte para a vida, e ele está vivo e reina para todos sempre. Glória a Deus. Ele vive, porque ele vive, assim como existe um hino que nós cantamos, porque ele vive eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, eu não preciso mais viver com medo, porque eu sei, eu bem sei, que a minha vida está nas mãos desse Jesus que vive está. Amém? Graças a Deus. E aí o evangelista Lucas, lá no capítulo 22, no versículo 35 em diante, o Senhor Jesus está dando algumas orientações para os seus discípulos antes de sua morte. Então aqueles discípulos que o acompanhavam, aqueles discípulos que viam os seus milagres, que presenciaram o Senhor Jesus multiplicar pães e peixes, que presenciaram o Senhor Jesus ressuscitar Lázaro dos mortos, né? Que presenciaram o Senhor Jesus curando cegos, curando paralíticos. Aqueles discípulos, ele separou para eles, para que pudessem ser os apóstolos, que pudessem levar o Evangelho. E aí no final dos dias do Senhor Jesus aqui nessa terra, ele chamou esses 12 para estar pertinho deles e para ensiná-los de que forma eles deveriam levar o Evangelho. E aí ele estava dando algumas orientações, e no momento mais tenso, assim, mais triste, mais angustiante da vida de Jesus, ele não passou com as multidões,
ele não passou com os seus amigos, e muito menos ele não passou com os seus discípulos. Os momentos mais tristes e angustiantes do Senhor Jesus, antes de sua morte, ele passou sozinho. Ele passou somente ele e o Pai. E aí, está dizendo assim, no versículo 39, diz assim: saindo, depois desses momentos, ele estava dizendo ali aos discípulos, avisou Pedro que Pedro o trairia, Pedro o negaria 3 vezes. E aí, ele fala no versículo 39, ele saiu para o Monte das Oliveiras e fala assim: saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra e de joelhos orava. E ele disse assim ao Pai: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. E lhe apareceu um anjo do céu que lhe confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Senhor Jesus, eu quero te pedir, Senhor, nessa noite, que essa palavra que nós lemos possa ser agora elucidada aos meus irmãos que estão aqui, porque o nosso coração se alegra hoje, porque tudo que foi feito até aqui nesses dias todos foi por sua causa, foi por causa do seu Evangelho, foi porque o seu amor nos constrange, o seu amor nos traz a cada reunião para ouvir a sua palavra. E nessa noite, novamente, nós pedimos que o Senhor fale em cada coração, que o Senhor alegre, conforte, aqueça cada coração nessa noite pela tua palavra. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então eu queria falar um pouquinho para vocês, nesses breves minutos, você muito breve, sobre o poder de uma decisão. Quando o Senhor Jesus veio, ele veio para cumprir um propósito do Pai, que era trazer uma esperança para essa humanidade que estava perdida. Porque lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva decidiram pecar, porque quando a pessoa se afasta de Deus, é porque ela decidiu se afastar de Deus. Ninguém se afasta de Deus assim por acaso, se afasta de Deus porque decidiu se afastar. E Adão e Eva lá atrás, Eva decidiu, e Adão também decidiu comer do fruto proibido. E aí eles, numa decisão, eles se afastaram do Senhor e perderam uma coisa maravilhosa, que era aquela comunhão diária, intensa e direta com Deus, e eles foram afastados. E daquele dia em diante, Deus Pai fez um propósito, um plano para a humanidade, para mim e para você, que era enviar um Cordeiro Santo para morrer pela humanidade, para perdoar os pecados, para sarar a humanidade dessa coisa chamada pecado. E a palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E a palavra de Deus também diz que Deus, olhando a terra, não viu um justo sequer. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Eu estou aqui falando da palavra de Deus, mas eu não sou absolutamente melhor do que ninguém. Isso é simplesmente graça e misericórdia do Senhor. Então, a gente vai olhando pela Bíblia, pela palavra, e eu tenho certeza que nesses 100 encontros vocês aprenderam muito da Bíblia. A gente vê que Deus fez alguns planos para o homem, fez alguns projetos, mas ele sabia que essas alianças, esses projetos, infelizmente dariam errado, seriam ultrapassados. Mas ele lá atrás, no livro de Gênesis, ele já falou, lá no proto-evangelho, Gênesis 15, ele fala para a mulher: olha, o seu descendente vai pisar a cabeça da serpente, vai esmagar a cabeça da serpente e vai ser vitorioso sobre todo o pecado. E ele vai trazer vitória para todos aqueles que vierem a crer no seu nome, que é o nome do Senhor Jesus. Então eu queria só compartilhar sobre o poder da decisão.
Se vocês chegaram aqui em 100 encontros, foi porque vocês decidiram a cada quinta-feira, a cada sexta-feira, vocês decidem estar perto daqueles que amam ao Senhor. A cada sexta-feira, vocês decidem estar mais perto de Jesus, ouvir a palavra do Senhor, ouvir o Evangelho. E essa decisão, eu tenho certeza, o Sérgio me falando sobre todos esses eventos, me falando de muitas coisas que aconteceram, de pessoas que entregaram a sua vida a esse Jesus, que decidiram estar perto de Jesus a cada dia, e que já se foram, já não estão mais conosco, estão com o Senhor. Amém. Jesus descansando, e que essas pessoas deixaram um legado, deixaram seus netos, deixaram seus filhos, e aqui estão a cada sexta-feira ouvindo dessa palavra, porque houve algumas decisões, houveram algumas decisões que mudaram a vida de pessoas. E aí eu queria só compartilhar dessa decisão aqui, que o Senhor Jesus, ele decidiu, e naquele momento de angústia, ele falou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, será que eu preciso mesmo passar por tudo isso? Será que eu preciso mesmo sofrer todas essas coisas? Será que eu preciso mesmo? Às vezes na nossa vida a gente olha para a circunstância e fala: será que eu preciso mesmo passar por tudo isso que eu estou passando? Será que eu preciso mesmo sofrer tudo isso que eu estou sofrendo? Ter essa angústia que eu estou sofrendo? Mas aí quando você olha para a sua vida e fala: puxa, está tão difícil viver isso que eu estou vivendo, está tão sofrido passar por essa adversidade, talvez no casamento, talvez com o filho, com a saúde, não é? Mas da mesma forma que Jesus sofreu, Jesus se angustiou e foi consolado pelo Pai, porque a palavra está dizendo assim, olha, que apareceu um anjo, e esse anjo o consolava. Enquanto ele estava ali orando, enquanto ele estava clamando, apareceu esse anjo, no versículo 43, e esse anjo do céu o confortava. Meus irmãos, Jesus é o nosso modelo em tudo. Ele é o nosso modelo em determinação, ele é o nosso modelo em persistência, ele é o nosso modelo nas decisões, e ele também é o nosso modelo de que o sofrimento tem um fim, de que o sofrimento é por um breve momento, mas que a vitória é certa no nome daquele que já venceu, amém, que é o nome do Senhor Jesus. Eu não sei o que você está passando na sua vida, as adversidades que você passa, as lutas que você passa, mas entenda uma coisa: essas lutas não serão para sempre. Haverá um fim dessas lutas, haverá uma finalização, e essa finalização está nas mãos de Deus, aquele que pode todas as coisas, e Ele pode confortar hoje o seu coração, e Ele pode, como uma luz, iluminar o caminho da sua vida. Amém? Então Jesus é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo não somente dos dias de angústia, de superar as angústias, mas o nosso modelo daquele que confiou todas as coisas nas mãos do Pai. Então no dia que você estiver triste, angustiado, angustiada, confie no Senhor Jesus, porque assim como nós cantamos, se Ele venceu, tu vencerás, custe o que custar. Não é isso assim que a gente canta? Quantos conhecem esse louvor? Se Ele vencer, tu vencerás, custe o que custar. Se fores fiel, até o fim vencerás. Vencerás em nome de Jesus. Não é em nome de uma religião, não é em nome de uma placa de uma igreja, não é em nome de nenhuma dessas coisas, mas é no nome de Jesus. Ele é que salva, Ele é que cura, Ele é que transforma, Ele é que abençoa. Ele, o Senhor Jesus. Amém. E Ele cumpriu o propósito dele, Ele tem, através da decisão que Ele tomou de morrer na cruz do Calvário, por mim e por você, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou por nós, e tem uma outra coisa: Ele voltará por nós. Glória a Deus. Amém. Então nós temos que viver essa vida, esses dias, e às vezes passar por algumas tristezas, algumas angústias, mas a nossa esperança sempre deve estar no Senhor Jesus, porque nós vamos superar. Ele diz assim: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em treva. Ele diz que eu sou o pão da vida, aquele que me tem terá a sua fome saciada. E ele diz também que Ele é a água da vida, aquele que tem a mim não terá sede eternamente. Glória a Deus. Ele é o pão da nossa vida, Ele é a luz que ilumina o nosso caminho, Ele é a nossa água, a água que mata a nossa sede.
Eu não sei sede do que você tem ultimamente. Qual que é a sua expectativa ultimamente? Qual que é a fome que você tem na sua vida, a sede que você tem? Mas o Senhor Jesus pode saciar a sua vida em todas as coisas. Quantos creem nisso nessa noite? Pode levantar a sua mão e dizer assim: eu creio, eu creio. Você precisa crer nessa pessoa. Às vezes você pode se decepcionar com pessoas, porque todos somos pessoas e somos humanos, o ser humano é falho. Eu não sei você, mas eu já me decepcionei com algumas pessoas. Acho que todo mundo aqui, até criança, se decepciona com seus amiguinhos, porque o ser humano é falho. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se o ser humano falhar com você, Jesus não vai falhar com você. Se às vezes você ficar triste com alguém, você olha para essa pessoa e fala assim: no meu coração eu vou perdoar essa pessoa, eu vou relevar essa pessoa, porque talvez essa pessoa ainda tenha um vazio no seu coração que não foi preenchido. Você precisa orar por essa pessoa e dizer: Senhor Jesus, da mesma forma que o Senhor preencheu o meu coração de esperança, preencha também o coração dessa pessoa, preencha o coração dessas pessoas, porque o objetivo do Senhor Jesus é esse, de preencher o nosso coração, para que quando o mundo ao nosso redor cair, o mundo ao nosso redor se desfazer, as nossas expectativas humanas se desfizerem, nós vamos continuar de pé, porque a nossa esperança sempre vai estar colocada na pessoa do Senhor Jesus. Amém. Então foi por causa da decisão dele que nós estamos aqui. Foi por causa da decisão dele de morrer por mim e por você, de salvar a minha vida, a sua vida, é que nós estamos aqui. E por causa da sua decisão, é que você está aqui, você está ouvindo uma palavra, não a minha palavra, mas a palavra de Jesus que está falando aí agora no seu coração. Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, e você pode se alimentar de mim. Através de mim você nunca se frustrará, porque a esperança colocada em Jesus, ela é eterna, e todos os dias você pode acreditar, confiar nele, que ele vai fazer por você aquilo que ninguém mais pode fazer, aquilo que os médicos não podem fazer, aquilo que os psiquiatras não podem fazer, aquilo que os psicólogos não podem fazer, aquilo que aqueles coachings, né? Aqueles, agora está na moda, aquele pessoal que dá aconselhamento, né? Não é psicólogo, como é que chama? É coach, né? Aquele pessoal, analistas, né? São aqueles pessoal que eles fazem análise de você, te dão algumas dicas, mas eu quero dizer para você, eu não sei qual é a sua religião, eu não sei se você está caminhando com Jesus, mas aquilo que transforma, que dá esperança para a gente, é a palavra do Senhor Jesus. Amém. Essa palavra não falha. Todas as promessas do Senhor Jesus se cumprirão na sua vida. Então essa decisão que você teve hoje de estar aqui, e a decisão de que todos que vieram nessas mais de 100 reuniões, né? Eu tenho certeza. Quantos foram abençoados nessas reuniões aqui? Quantos podem levantar e dizer assim: olha, eu fui abençoado nessas reuniões? O Senhor Jesus decidiu. Muitos homens e mulheres de Deus que estão registrados na palavra decidiram um dia. Mas a pergunta que eu quero fazer para você: você já decidiu um dia? Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e curvasse a sua cabeça. E eu queria te perguntar: você já decidiu um dia lá no seu coração, sinceramente, seguir não uma igreja, não uma religião, não algo, uma instituição, não. Você lá no seu coração, você já decidiu um dia assim: olha, eu vou seguir esse homem que teve a capacidade de morrer por mim, para perdoar os meus pecados. Ele está vivo, a palavra dele me liberta, me transforma, me conforta, me alimenta. Você decidiu na sua vida já entregar a sua vida a ele e decidiu a cada dia viver com ele, ouvindo a palavra dele? Eu queria orar por você, todos que já decidiram. E se você ainda não decidiu, aí no seu coração você pode fazer essa oração. E eu queria orar por você. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque que lindo é ver o poder do seu evangelho atingir tantas pessoas nessas mais de 100 reuniões, Pai, e tantas pessoas que chegaram a cada sexta-feira, às vezes com o seu coração muito feliz, com uma gratidão, com um motivo de adoração a Ti, Jesus. Mas muitas vezes eles chegaram nessas sextas-feiras com o coração triste, com o coração apertado, alguma situação lá na sua casa com seus queridos. Senhor, e eles vieram nessas sextas-feiras. Mas, Senhor,
Muitas vezes nós queremos buscar o Senhor por alguma coisa que nós precisamos, mas, Senhor, nessa noite nós ouvimos a Tua palavra e nós não queremos somente buscar o Senhor por aquilo que o Senhor pode fazer, mas nós queremos buscar o Senhor pelo que o Senhor é. O Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que santifica, que purifica, que perdoa, que transforma, que dá uma nova vida, que traz uma nova esperança. Senhor, em nosso coração hoje à noite, nosso coração está aberto e nós queremos Jesus, assim como nós clamamos, ora vem, Senhor Jesus, na minha vida. E eu quero agora, Senhor, orar de uma maneira muito especial, aqueles que hoje estão olhando para dentro do seu coração e dizendo, olha, ainda falta alguma coisa no meu coração, eu quero que meu coração seja preenchido por esse poder, por esse evangelho, por esse nome, que é o nome do Senhor Jesus. E agora, Senhor, essas pessoas que estão decidindo nesse momento seguir a Ti, entregar a sua vida a Ti, confiar ao Senhor, que o Senhor possa, Senhor, olhar para esse coração, escrever o Seu nome, o nome dessa pessoa, no livro que é chamado Livro da Vida, Senhor, que jamais seja apagado, ó Pai, e que essas pessoas que estão agora, Senhor, orando e falando, Senhor, entra no meu coração, entra na minha casa, entra na minha vida, escreve meu nome no livro da vida, eu quero crer no Senhor Jesus todos os dias, eu quero confiar no Senhor Jesus todo dia, eu quero hoje decidir caminhar contigo, Senhor, escreve esses nomes. Agora eu quero pedir, ainda com seus olhos fechados, se você nessa noite está decidindo no seu coração que você quer Jesus, que você quer essa palavra, que você quer esse amor, que você quer essa graça todo dia, que você não quer mais ficar sem Jesus, que você ore assim no seu coração, Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra, eu creio em Ti, e eu sei que o Senhor morreu na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados e para garantir para mim uma vida eterna. Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida em Suas mãos, eu entrego a minha vida para Ti, para que eu seja cada dia abençoado, cuidado e liberto pelo Senhor. Muito obrigado, Jesus. Vive em mim todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, assim como esses discípulos. Em determinado momento eles estavam dormindo de tristeza. Você já acordou um dia que você ficou aqui tão triste, que você pegou, sabe? Tem dia que dá vontade de a gente nem levantar, né? Aqueles discípulos estavam dormindo de tristeza. Mas a palavra do Senhor diz que quando nós temos o Senhor Jesus no nosso coração, a nossa alegria é sempre completa. Porque nós até podemos passar dias difíceis, mas a gente tem lá dentro aquela certeza, Jesus está comigo, eu vou passar o dia de hoje e amanhã vai ser um outro dia. Porque a palavra do Senhor diz assim, que o choro pode durar uma noite, todinho. Não sei quanto tempo você já chorou na sua vida, mas tem dia que a gente chora muito, e a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite inteirinha. Mas ela fala o seguinte, mas a alegria vem pela manhã. Agora vire para quem está perto de você e fala assim, amanhã virá, ou amanhã virá, diga assim, amanhã vai vir, ou amanhã virá, amém? Amém. Graças a Deus, que Deus abençoe você, abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, todos os dias em nome de Jesus. Muito obrigado.